Muito bem. Gravando, pessoal chegando. Deixa eu compartilhar o material. Tá aparecendo aí para vocês um slide de um hospital bonitão assim? Sim, está aparecendo e a Raquel não está conseguindo entrar, professor. Ué? Será que ela tá com... Ah, tá ela aqui. Acabou de entrar. Aí. O pessoal tá entrando aos pouquinhos. Então, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu só fazer um comentário com vocês. Desde quando? Desde a semana passada, nem sei desde que dia. Boa noite, Raquel, tudo bem? Tava difícil de entrar? Não tava conseguindo? Oi, professor, não estava conseguindo. Ah, acho que era muito tráfego, muita gente querendo entrar ao mesmo tempo. Deve Sei lá ser. o que que é. Ou essas coisas que acontecem. Então, é exatamente sobre isso que eu queria falar, essas coisas que acontecem. Desde a semana passada, meu Ava não está funcionando. Não sei se vocês perceberam, mas eu não postei nada hoje, né? Porque... E também não postei o vídeo da semana, nada disso. Ficaram de... Já pedi para arrumarem, ficaram de arrumar e, teoricamente, até amanhã deve estar funcionando normalmente. Aí, assim que tiver funcionando, eu coloco os materiais, coloco os vídeos, tudo certinho, tá? Caso demore muito para arrumarem, que eu vejo lá quarta-feira nada, quinta-feira nada, daí eu mando para vocês pela representante, tá? E daí eu peço para que seja distribuído para todo mundo. Mas eu acho que deve, até amanhã, espero que já esteja funcionando de novo. Simplesmente eu estou entrando e eu clico lá, aparece uma tela amarela dizendo erro, 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 não sei o que que é. Mas enfim, mas vamos em frente, que hoje tem bastante coisa para a gente ver. A gente parou na semana passada falando da história ainda. Paramos nos hospitais universitários, foi isso? Ou a gente foi mais para frente? Não, né? Silêncio. Mas eu acho que não, acho que a gente não chegou a ver. Caso a gente já tenha começado a ver aqui essa parte, a gente começa de novo, não tem problema. Cadê o material agora que desapareceu? Tá dando tilt, é? Vamos lá. Se acontecer aquele negócio de travar, vocês me avisam, tá? Ok. Porque eu tô vendo que o negócio acontece mais à noite. Deve ser muito tráfego de dados esse horário. Vamos lá então. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver alguns conceitos de hospital, a gente vai ver os objetivos dos hospitais, as diversas classificações que a gente tem, os tipos de hospital que a gente tem, que estão muito ligados com a classificação mesmo, e um pouquinho da estrutura organizacional de um hospital. Então, de uma forma bem simples, assim, como que é a estrutura organizacional. Então, antes de qualquer coisa, eu pergunto para vocês, quem pode me dar uma definição de hospital? Quem pode? Um hospital é...
podem falar tranquilamente, gente. Ninguém tem obrigação nenhuma de saber exatamente a resposta que eu vou passar para vocês. Eu queria saber a visão de vocês. Quando a gente fala de um hospital, vocês pensam no quê? Seria um local para restaurar a saúde? Uhum. Então é um local onde as pessoas vão, né, para tratamento, né? Elas estão doentes e vão para um tratamento. Só isso ou algo mais? Seria um estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência médica, sanitária à população? Também. Que mais? Consultas, exames. Muito bem. Então, Eletivas, né? isso. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente pede para uma pessoa definir um hospital, e a maior parte das pessoas, inclusive a gente, né? Se a gente não parar para pensar direitinho, a gente vai falar que o hospital é um lugar aonde a pessoa vai para se tratar, né? Porque ela está doente e ela vai para se tratar, seja para fazer um tratamento medicamentoso, seja para fazer uma cirurgia, seja para fazer né, voltar depois de um internamento. Então, muitas pessoas, e a gente na maioria pensa mais isso, né? Mas o hospital ele é um pouquinho mais que isso. Daí, quando a gente, né, vê uma definição grande de hospital, abrangente assim, a gente vê, é verdade, tem mais coisas que eu não tinha pensado. Então, vamos pegar um conceito, não se assustem do tamanho do conceito, mas é um conceito de um livro que foi, inclusive é uruguaio, os autores eles são uruguaios, que eles falam de um hospital com uma visão, não como a visão nossa, né, de profissional da saúde, que a gente foca na saúde, obviamente, né? Eles focam, na verdade, eles não focam em nada quando eles definem um hospital. Então, o que eles falam? Eu vou ler rapidinho aqui, é grande, mas é importante que a gente leia tudo. O hospital representa um universo de características particulares, paradoxais e diferentes. Lá ocorre todo tipo de situações, por conseguinte, surgem problemas de origens diversas. Chegam enfermos com esperança de uma recuperação imediata, né? Familiares angustiados em busca de soluções. Então, lembrem que isso também acontece, né? Executivos sadios para verificar seu estado de saúde. Então, a gente lembra agora, né, que entram pessoas que não estão doentes lá para fazer um exame de rotina, fazer um exame, né, uma avaliação. Ao mesmo tempo, chegam as vítimas de catástrofes e vítimas de intoxicação grave. De repente, chega aquele indivíduo que acaba de perder a última esperança de vida. Chegam visitantes, curiosos, autoridades, cientistas, estudantes, vendedores, transportadores, aspirantes a emprego, trabalhadores, entre os quais médicos, laboratoristas, enfermeiros e outros profissionais da saúde. E além deles, né, que a gente esquece, os engenheiros, auxiliares de todas as áreas, secretários, especialistas de finanças, técnicos em estatística, enfim, dentro dessa vasta estrutura existe um sem número de atividades diferentes e variados interesses. O hospital é um universo que contém todas as complexidades imagináveis, diferentemente do resto das organizações. As tarefas multifacetadas da direção exigem preparação integral, grande capacidade de liderança, aplicação da mais exigente lógica, bom senso, habilidade, iniciativa, autoridade, serenidade, sensatez e ética inquestionável. Ou seja, dentro dessa visão desses autores, e realmente eles têm razão, né, quando eles falam, porque é uma visão bastante abrangente, um hospital é um tipo de empresa único, né, que tem os mais variados tipos de atividades acontecendo ali dentro. Não são só as atividades da saúde, né? Para que um hospital funcione, vai ter que ter uma área administrativa, então vai ter que ter administradores, vai ter que ter
pessoal que trabalha com finanças, com dinheiro, né? Vai ter compradores que vai comprar um monte de coisa para dentro do hospital, vai ter pessoal de manutenção, vai ter pessoal de RH para contratar novos funcionários, vai ter gente, como foi falado ali, né, os engenheiros que vão fazer a manutenção predial e assim por diante. Então, quando a gente fala de desculpem, de um hospital, a gente está falando de um universo gigantesco. Imagine, então, um diretor, né, de um hospital, a capacidade que ele precisa ter para conseguir fazer com que todas esses diferentes profissionais, eu falei só dos profissionais não da saúde, mas daí a gente tem médico, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, desculpe, e assim por diante, né? Então são mais profissionais que estão ali dentro e um diretor, então, uma diretoria precisa conseguir trabalhar com todas essas pessoas diferentes, com visão diferente, né? Visão do profissional da saúde é um pouco diferente da visão, por exemplo, de quem trabalha com finanças e assim por diante. Então, para que uma diretoria consiga fazer isso funcionar direito, tem que ser uma diretoria assim, extremamente capacitada, né? E além dessas pessoas que trabalham lá, a gente tem uma circulação muito grande de pessoas. Então, sim, tem familiar que vai lá fazer companhia, ou que vai lá fazer visita. Tem gente que entra no hospital só para fazer um exame de rotina, que não está doente. Tem gente que vai lá em busca de um emprego. Tem gente que vai lá para entregar produtos, né? Então, produtos que foram comprados e que estão sendo entregues. Tem gente que vai lá só para estagiar, só para estagiar é ótimo, né? Que vai lá para estagiar, que não faz parte do da equipe fixa do hospital, mas que está lá por um tempo, né, para aprender. Tem o pessoal que vai lá para recolher o lixo, tem o pessoal que vai lá para visitar a farmácia, por exemplo, como os vendedores de medicamento, né, os representantes que vão até a farmácia para tentar vender o seu produto. Então, é uma gama gigantesca de pessoas que circula dentro de um hospital. E os hospitais funcionam perfeitamente bem porque tem uma organização muito grande. Né? Então, essa visão administrativa deixa assim bem claro, né, que um hospital tem que ser muito bem gerido para que ele possa funcionar, né, e possa então prestar seu serviço. Imaginem, por exemplo, né, o grau de organização que um hospital tem que ter para, de repente, do nada, o hospital está num dia de rotina normal e de repente cai um avião, né, na redondeza, e o hospital tem que receber aquela quantidade enorme de pessoas que não morreu ninguém nesse acidente, mas elas ficaram feridas, então o hospital tem que estar pronto naquele momento para receber todas aquelas pessoas e prestar o melhor serviço possível. Então, se não for organizado, se não for capacitado, se não for um hospital que esteja pronto, né, para essas eventualidades também, simplesmente a coisa não funciona. Então, essa visão administrativa é bem interessante, que faz a gente pensar um pouco do universo que a gente tem dentro de um hospital. Tem um outro conceito também de uma visão, com uma visão administrativa, que falava o seguinte, e esse autor que falou isso, ele foi bem interessante na forma como ele colocou a visão dele de hospital, porque realmente é exatamente isso que acontece também. Né? Então, a visão dele, ele fala assim, que antigamente um médico ia na casa do paciente, né? Então o paciente estava doente, a pessoa ficava doente, ela chamava o médico para ir na casa dela. Quem veio do interior pode até conhecer essa situação, né? Então, o que acontece muitas vezes, você não está muito bem, você chama o médico, ele passa na sua casa para, né, fazer uma verificação lá de como você está, e tudo que ele precisa
tá dentro daquela bolsinha preta que o médico, não sei se ainda hoje o médico do interior tem, mas que ele tinha, né? Aquela bolsinha preta que ele trazia ali o estetoscópio, o aparelho de pressão, aquele martelinho de borracha para ver o reflexo do joelho, um termômetro, mais alguma coisinha assim, e só. E com aquilo ele geralmente acabava resolvendo os problemas. O que aconteceu? A gente teve, então, né, a tecnologia foi avançando, 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 os equipamentos para auxílio diagnóstico foram surgindo e foram, então, sendo utilizados cada vez mais pelos médicos para ajudar no diagnóstico, trazer um diagnóstico mais preciso. Só que esses equipamentos, ele já não consegue mais carregar dentro daquela bolsinha preta, porque os equipamentos são grandes, né? E aí surge nessa relação do médico com o hospital, com o médico com o paciente, desculpa, surge o hospital no meio, porque o hospital é o local onde esses equipamentos que vão ajudar o médico a diagnosticar melhor uma doença, é lá que esses equipamentos vão estar. Ele não consegue carregar um equipamento de raio-x, uma ressonância magnética, né? Porque são aparelhos bem grandes. Então, a partir de um determinado ponto, essa relação que existia do médico e do paciente acaba tendo a entrada no meio dessa relação do hospital. Então, hoje, né, o paciente vai para o hospital, o médico vai para o hospital, eles se encontram lá e utilizam todos os equipamentos que são necessários para um diagnóstico. Diferente de antigamente, que tudo cabia naquela bolsinha. Então, essa visão dele também é bem interessante, né? Que o hospital acabou passando a ser um elo de ligação entre o paciente e o médico. E daí ele fala ainda, né, para terminar a frase dele, né, ele fala: o hospital é uma das mais complexas empresas existentes devido às suas múltiplas atividades e, já ao ser construído, exige a participação de uma equipe multidisciplinar. Então, hoje, a gente tem, né, no momento de criação de um novo hospital, antigamente isso não acontecia, mas hoje a gente tem a contratação já de profissionais de várias áreas diferentes para dizer para um engenheiro, para um arquiteto, o que vai ser necessário para aquele hospital funcionar. Então, nós, farmacêuticos, por exemplo, somos contratados para dizer: olha, a gente vai precisar de uma farmácia, essa farmácia vai ser necessário que tenha lá uma metragem tal, ela precisa estar instalada em tal lugar, ela tem que estar próxima de outras seções bastante importantes dentro do hospital. Então, a farmácia, na verdade, tem o seu ponto de importância e nós vamos ter que passar lá para o engenheiro. Olha, então preciso de uma farmácia XYZ que tenha sala assim, que tenha uma estrutura física desse jeito ou daquele outro jeito e assim por diante. Então, hoje, cria-se um hospital, né, de acordo com a necessidade que é passada por cada profissional. Então, da mesma forma que isso acontece com a farmácia, vai acontecer com outros setores que têm profissionais habilitados. Por exemplo, nutricionista. O nutricionista vai precisar do quê? Então, ele vai ter que falar para o engenheiro o que ele vai precisar, e assim por diante. Para evitar aquela situação que eu acho que eu contei para vocês na semana passada, né? Do hospital que ele foi construído, depois eles começaram a separar os diferentes locais para diferentes atividades. Contei ou não contei? Que quando foram ver não tinha lugar para farmácia? Eu cheguei a comentar? Eu não lembro, professor, acho que não. Não? Acho que você já contou que ficou embaixo da escada, né? Isso, embaixo da escada. Ah, sim. Aí, contou. Então, isso aconteceu, né?
E hoje, então, para evitar que esse tipo de situação aconteça novamente, os profissionais já são contratados com antecedência, e eles vão dizer o que é preciso. Muito bem. Isso são conceitos, né, com uma visão diferente da nossa, que é uma visão mais voltada para a saúde. Mas, mesmo assim, o conceito mais antigo que a gente tem, né, com a visão da saúde, é que o hospital trabalhava para cuidar do doente, né, objetivando a recuperação da saúde do mesmo. E é o que a gente costuma pensar de uma forma geral, esquecendo um pouco dos outros objetivos de um hospital, né? Hoje a gente sabe que um hospital não é só isso, é importante essa parte, né, da recuperação da saúde, mas o hospital não é só isso, ele tem muito mais para oferecer. Daí a gente vem para um conceito da Organização Mundial da Saúde que fala que o hospital é parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa assistência à saúde, preventiva e curativa, né? Não é só a cura, o paciente doente que chega lá e é tratado e se cura, mas também a prevenção. Então, a prevenção dentro do hospital é bastante importante, incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio, uma coisa bastante interessante, tem acontecido isso com uma certa frequência nos hospitais, que depois que o paciente sai do seu período de internamento, ele continua muitas vezes fazendo tratamento em casa e uma equipe de saúde vai até a casa do paciente para ver se ele está fazendo os seus tratamentos de forma correta, para evitar que ele volte para o hospital e utilize um leito que poderia ser utilizado por outra pessoa. E ainda um centro de formação para que os que trabalham no campo da saúde e para as pesquisas biossociais. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde para um hospital. Resumindo, a gente resume esse conceito todo em 3 palavras. Ou seja, são 3 pilares aonde um hospital precisa estar embasado para ser considerado como um hospital: saúde, ensino e pesquisa. Ou seja, o hospital ele tem que, né, trabalhar com todas as formas de ligadas à saúde, que sejam então a questão da prevenção ou a forma da curativa mesmo, né? Tem que ser uma fonte de ensino, e a gente vai ver isso mais tarde, tem que ser fonte de pesquisa também. Aí sim se considera um hospital completo. Caso contrário, não. Vamos lá, falando dos objetivos dos hospitais, então. Os principais objetivos são prevenir doenças, né? Então, antes de qualquer coisa, o hospital ele tem a obrigação de evitar que as pessoas fiquem doentes, para não precisarem ser internados para tratamento, nada disso. Mas é um objetivo dele também diagnosticar e restaurar a saúde, quando for o caso. É um objetivo também educar, e é um objetivo pesquisar, como a gente viu anteriormente. Vamos ver cada um desses itens, então. A prevenção da saúde, ela está em vários pontos de um hospital, né? Então, exemplos, um pré-natal é uma forma de se identificar, né, uma situação e prevenir que aquela situação venha a acontecer muitas vezes. Então, no pré-natal, muitas vezes se percebe algum tipo de situação que consegue ser revertido antes da criança nascer. E dessa forma se previne um tipo de doença. O acompanhamento do desenvolvimento normal da criança e do adolescente também é uma forma de se prevenir uma doença. Então, você fazendo um acompanhamento do crescimento da criança, você acaba, muitas vezes, também fazendo processos mais de prevenção do que a necessidade de tratamento para alguma doença que se instale. Prevenção de doenças contagiosas, como é o caso da vacinação, né? Então, os hospitais podem também vacinar, então é um objetivo deles também.
E programas de educação sanitária e higiene do trabalho também ajudam a prevenir doenças. Aqui a gente está falando de programas, né, que podem ser instalados dentro do hospital para os funcionários, né, mas a gente pode estar falando também de programas de educação que envolvem o paciente ou até os próprios acompanhantes, muitas vezes. Então imagine o seguinte, dentro de um hospital, né, se você não tiver alguns cuidados, as pessoas, né, que circulam ali, elas podem carregar doenças para dentro do hospital. E o hospital já tem doença suficiente para não precisar, né, ainda ter que conter outras doenças que estão vindo de fora. Então, pode-se fazer um tipo de programa de educação continuada, que a gente fala, com os funcionários, né? Treinando os funcionários para que eles tomem atitudes no seu dia a dia que não levem outras doenças lá para dentro, ou que eles evitem certas atitudes que podem fazer com que os pacientes fiquem doentes. Então, aí a gente vai ter um monte de coisa que pode ser falado. Então, a gente tem que pensar o seguinte, todos os funcionários vêm de fora e das mais diversas formas, de repente você vem, pega um ônibus, você vem a pé, você vem de bicicleta, cada um desses transportes, a forma de transporte diferente pode fazer com que você carregue alguns micro-organismos que de repente podem, dentro do hospital, trazer consequências graves. Então, o simples treinamento de lavagem de mão das pessoas, a partir do momento que elas chegam no trabalho, utilização do álcool 70 para a higienização das mãos, e essas coisas simples já são extremamente trazem resultados extremamente positivos na prevenção de doenças, né? Então, pensando nos funcionários, esse tipo de ação, né, educativa é bastante comum. A gente precisa muitas vezes, infelizmente, a gente precisa muitas vezes fazer isso de forma contínua, porque muitas vezes as pessoas, elas, na hora que elas são treinadas, elas aprendem, elas passam a fazer, mas daí, com o passar do tempo, elas vão deixando de fazer e voltando naquele estágio anterior que ela tinha, onde ela não fazia aquele tipo de ação. Então, às vezes, a gente tem que fazer treinamentos constantes para fazer com que a pessoa sempre esteja fazendo aqueles procedimentos para diminuir essa contaminação externa. E da mesma forma, a gente tem que educar também o próprio paciente que vai entrar no hospital, então, de forma que ele não leve outras doenças que não aquela que ele está tratando, né? E também os visitantes, os acompanhantes. Então, antigamente era muito comum, por exemplo, a gente ver em maternidades, a criança nascia, aí um monte de gente mandava flor para a mãe, né? Para comemorar o nascimento da criança. Então, imaginem quanta coisa ia junto com essas flores. Então, hoje já não se permite mais isso. Hoje a gente tem lá nos quartos, na porta dos quartos, um dispenser de álcool gel, né? É uma forma de a gente treinar também, de uma forma indireta, esses visitantes para que eles não façam esse tipo de coisa. Então, evitar visitas, né, muito longas, evitar excesso de pessoas dentro de um quarto, de uma enfermaria, são formas de treinar também, formas de educar as pessoas que estão entrando ali como visitantes. Então, tudo isso e outras coisas mais são ações para prevenir doenças, para não piorar a situação de dentro do hospital, porque vocês devem imaginar que dentro de um hospital,
como tem várias pessoas doentes, várias pessoas com doenças infecciosas, doenças contagiosas e tudo mais, não dá para dizer que o hospital é um lugar seguro. Ele não é um lugar não contaminado, né? Não é um lugar estéril. Estéril ele não é de jeito nenhum. Mas tem muita ação que é feita internamente para que ocorra um controle dessa infecção hospitalar que a gente chama. Então, os hospitais eles estão controlados. A gente sabe que a gente não consegue acabar com a infecção dentro de um hospital, mas a gente consegue controlar. Agora, se deixa as pessoas começarem a trazer outros micro-organismos, outras infecções de fora, aí o hospital perde o controle. Então, dessa forma, a gente tem aí várias ações que são feitas para prevenir o aparecimento de novas doenças, né? Outro objetivo, diagnosticar e restaurar a saúde, é o mais comum, é aquele que a gente mais lembra quando a gente fala de um hospital, né? É super importante. E esse diagnóstico, muitas vezes, ele acontece lá no ambulatório. A pessoa foi para fazer uma consulta, ou ela foi para fazer até vamos pensar assim, um exame admissional. Ela vai entrar numa empresa e ela precisa fazer o exame admissional e ela foi lá no hospital. E, de repente, no exame foi detectado alguma coisa e a pessoa já ficou até internada, né? Então, pode acontecer isso? Pode. Então, o diagnóstico acontece, não, a pessoa muitas vezes acredita que está bem e, de repente, ela passa a ser internada para tratar alguma coisa que foi descoberta. Ou a pessoa não está se sentindo bem, vai para uma consulta e acaba internada também. Então, é bastante comum isso acontecer. E esse processo, então, de restaurar a saúde é o processo, obviamente, é o mais importante dentro de um hospital, mas a gente não pode esquecer dos outros. Educar, como eu já comentei, né? Então, só relembrando, os funcionários, eles vão ser treinados, né, com uma certa frequência para que esses treinamentos deem resultado, porque senão as pessoas voltam para aquilo que elas faziam anteriormente. Então, a gente tem que fazer treinamentos constantes. E lembrando também que existe um rodízio muito grande de pessoas dentro dos ambientes hospitalares. Então, as pessoas entram para trabalhar e não passa muito tempo, elas saem e novas são contratadas. Então, essa educação continuada ela vai acontecer sempre. E tem, então, a questão do educar o visitante, educar o paciente, e tem a questão do educar, né, o futuro profissional. Então, os hospitais eles têm que estar abertos e devem, né, apesar de que nem sempre isso acontece, mas eles devem estar abertos para ser uma fonte de aprendizado para as pessoas, para os alunos que estão adentrando daqui a pouco o mercado de trabalho. E não só, né? Isso é importante a gente lembrar, não só para estudante da área da saúde, não é só para farmacêutico, para médico, para enfermeiro que é importante que o hospital abra suas portas. É importante que ele abra suas portas para o administrador, para o técnico de raio-x, para o analista financeiro, contador, para o profissional do RH, para o profissional, sei lá, da gestão ambiental e assim por diante. Então é importante que o hospital seja essa fonte de educação para esses futuros profissionais. E outro objetivo é a pesquisa, né? Então, o último dos objetivos é a pesquisa. É bastante importante, né, que a pesquisa se desenvolva dentro de um hospital. A gente tem que pensar o seguinte, quando a gente vai, né, falar principalmente da questão da saúde, a gente tem ali o quê? O doente, a gente tem a doença, a gente tem o tratamento, a gente tem a cura, tudo
tá ali, né? Então, todas as informações que você precisa para fazer um trabalho científico estão ali. Às vezes é só você juntar essas informações e publicar. Você publicando essas informações, né, mostrando o que acontece dentro daquele hospital onde você trabalha, outras pessoas de outros hospitais vão começar a ler a sua publicação e vão começar a ter uma visão um pouco diferente, né? É assim que está acontecendo lá naquele hospital. Então, será que a gente não pode reproduzir a mesma coisa aqui? E dessa forma as coisas vão andando. Da mesma forma, desenvolvimento de novas técnicas também podem acontecer dentro de um hospital. Tem o caso, por exemplo, de um médico aqui de um hospital aqui de Curitiba que é um cirurgião cardíaco que ele começou a desenvolver uma técnica nova de cirurgia cardíaca. E ele foi aperfeiçoando essa técnica, publicou, né, em revistas internacionais aí a técnica e tudo mais, e hoje no mundo inteiro essa técnica é utilizada, ou seja, ele pesquisou dentro do hospital. Todo o processo foi feito dentro do hospital. Muito bem, esses são os objetivos. Nosso próximo passo é fazer uma classificação dos hospitais. Na verdade, assim, a gente não classifica os hospitais de uma forma só, a gente acaba classificando de várias formas diferentes. Então, a gente tem várias classificações para dizer um hospital é assim ou é assado. A primeira classificação está ligada com a questão de que tipo de assistência o hospital oferece. Daí a gente divide os hospitais em dois grupos, os hospitais chamados gerais e os hospitais especializados. O hospital geral, o que é então? É aquele que dá assistência a paciente de várias especialidades clínicas e cirúrgicas. Ou seja, quando a gente vê aquele hospital, né, que atende várias especialidades diferentes, a gente chama ele de um hospital geral. Então, se a gente for pensar aqui, por exemplo, Santa Casa de Curitiba. Se eu for lá com febre, eu vou ser atendido? Vou. Se eu for lá com dor de garganta, eu vou ser atendido? Vou. Se eu for lá e quebrar com a perna quebrada, eu vou ser atendido? Vou. Se eu for lá e tiver um pico de pressão e eu precisar de um internamento e precisar de uma cirurgia, eu vou ser atendido? Sim. Se eu for lá e, sei lá, tiver outra coisa completamente diferente aí, eu vou ser atendido? Sim. Por quê? Porque o hospital, a Santa Casa, ela atende várias especialidades diferentes. Então, é aquele tipo de hospital assim, que eu vou sabendo que eu vou ser atendido, ok? Outros exemplos aqui em Curitiba, Hospital Nossa Senhora das Graças. Se eu for lá no Hospital Nossa Senhora das Graças e tiver uma fratura, eu vou ser atendido. A mesma coisa, se eu tiver uma dor de garganta, eu vou ser atendido, porque tem especialistas para várias áreas diferentes, ok? Diferente, por exemplo, do Hospital de Fraturas lá da 15. Hospital de Fraturas, se eu tiver com dor de cabeça e eu chegar lá e falar, olha, estou com dor de cabeça, eles vão dizer, aqui é um hospital de fraturas, sinto muito, aqui é um hospital especializado em fraturas. Então, a gente não atende esse tipo de problema. Vou no hospital de olhos ali, que tem perto da Praça da Espanha. Chego lá e falo, olha, eu quebrei meu braço, vocês podem me atender? Eles vão falar, não, a gente só atende problemas oftalmológicos aqui, porque nós somos um hospital especializado. Então, essa é a grande diferença dos hospitais chamados de gerais e os hospitais especializados. Fica claro isso, gente? Sim. Sim. Sim? Tá, mas sempre tem uma coisinha para, né, dar uma dificultada. Eu posso ter um hospital geral, tá? Então, que ele tem diversas especialidades, atende diversas especialidades, mas ele tem algum tipo de restrição. Por exemplo, Hospital Pequeno Príncipe. Qual que é a restrição do Pequeno Príncipe? Ele não atende adulto, certo? Mas ele é um hospital considerado geral, mesmo atendendo só criança.
Por quê? Porque se eu levar uma criança lá com febre, vai ser atendido. Se eu levar uma criança que caiu e está com uma suspeita de fratura, ele vai ser atendido. Se eu levar uma criança lá que colocou um feijão dentro do nariz, ela vai ser atendida. Então, por quê? Porque é um hospital que só atende criança, mas é um hospital que atende as mais diversas especialidades. Mesma coisa o hospital militar, que só atende militares e seus parentes, né? Mas que é um hospital que atende as mais diversas especialidades. Então, se eu for militar e me dirigir ali ao hospital militar do Exército ali no Batel, eu vou ser atendido, porque tem várias especialidades. Hospital da Polícia Militar do Paraná, mesma coisa. Hospital escola. É um hospital escola, então a principal função dele é ter um monte de estudante lá dentro. Mas ele atende diversas especialidades? Sim. Então ele é um hospital geral. Já um hospital especializado é aquele que vai ter duas especialidades que ele atende. Exemplo, hospital psiquiátrico, oftalmológico, hospital de câncer, hospital de fraturas, como eu falei. Eles são especializados em certos problemas de saúde e vão atender só aqueles problemas de saúde. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Outra forma de classificação. A gente pode classificar os hospitais quanto à forma de administração deles. Então, se a gente for ver a forma de administração, a gente vai ter também dois grupos distintos. Os hospitais que a gente chama de públicos e os hospitais que a gente chama de privado. Os públicos são, então, aqueles que a administração é feita por órgãos oficiais, tá? Então, é pelo governo. Seja governo federal, estadual ou municipal, mas é feito pelo governo. Então, quem comanda tudo ali é o governo. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Curitiba, hospital, vamos pegar aqui um exemplo de cada. Hospital de Clínicas, ele é administrado pelo governo federal, né? Hospital, vou pegar um Monastier aqui. Hospital da Polícia Militar do Estado do Paraná. Ele é administrado pelo Estado do Paraná, o próprio nome já diz. O Hospital Zilda Arnes, ele é administrado pelo município de Curitiba. Mas todos são administrados pelo setor público. Então, por isso que a gente chama de hospital público, ok? Já o hospital privado é aquele, então, que pertence a uma pessoa jurídica de direito privado, como diz a nossa legislação. Ou seja, existem donos, né? Então, existem pessoas ou grupos que são donos desse empreendimento, diferente do hospital público, que não existe dono, né? Ele é administrado pelos governos, mas não existe dono. O particular sempre vai ter donos. Particular causa uma certa confusão, que muitas vezes as pessoas pensam que o hospital particular sempre tem como objetivo principal o lucro, mas não sempre. Isso não é uma regra, tá? Por isso a gente vai para a próxima classificação, que é quanto ao aspecto financeiro. Então, quanto ao aspecto financeiro, a gente pode dividir os hospitais em 4 grupos diferentes. Hospital chamado não lucrativo, hospital filantrópico, beneficente e hospital lucrativo, ok? Os hospitais do governo, que são do governo, eles entram na questão do não lucrativo, tá? Porque o objetivo dos hospitais do governo é ter lucro, tá certo? De uma forma geral. Mas não quer dizer que todo hospital privado tenha como objetivo lucro. Vamos ver isso um pouquinho melhor nos próximos slides. Vamos falar de um hospital não lucrativo, então. Pelo próprio nome, a gente sabe que ele não tem a finalidade principal, o objetivo principal de lucro, né?
Ah, mas e daí? E o dinheiro, né? Então, é assim. Eu vou dar um exemplo de um hospital que é um hospital não lucrativo, que vocês vão conseguir entender melhor. Então, o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, ele foi criado por um grupo, né, chamado de maçonaria. Então, a maçonaria da região resolveu se movimentar para criar esse hospital. Então, eles começaram a arrecadar dinheiro para conseguir construir esse hospital e depois arrecadar dinheiro, continua arrecadando dinheiro para manter esse hospital, porque um hospital ele não se mantém sozinho, né? Quer dizer, ele pode se manter sozinho, mas não obrigatoriamente, se você não tiver uma ajuda, você não consegue fazer a manutenção dele. Nesses casos aqui, muitas vezes a maçonaria, então, faz atividades para arrecadar dinheiro, para reverter para o hospital, para que ele consiga se manter. Mas, de uma forma geral, nesse hospital é um caso, ele consegue se manter sozinho. Por quê? Porque ele foi construído, né? Então a maçonaria conseguiu dinheiro, arrecadou dinheiro, construiu, colocou para funcionar, comprou os equipamentos, contratou pessoas, tudo mais. E eles têm um sistema que as pessoas são atendidas. Se a pessoa tiver condições de pagar, ela paga. Se ela não tiver condições de pagar, ela vai ter o atendimento gratuito. E geralmente, essas pessoas que conseguem pagar, então, o pagamento delas consegue fazer com que a manutenção do hospital seja feita. Mas isso não quer dizer que, de repente, num determinado momento, não vai ter aí um monte de gente que consegue pagar. Então, fazendo o pagamento e sobrar dinheiro. Ah, sobrou dinheiro, então é lucro. O que vai ser feito com esse lucro? Vai dar para a maçonaria? Não. Esse lucro que eventualmente possa acontecer, ele vai ser utilizado dentro do hospital. Então, sobrou dinheiro. Que legal, a maçonaria também ajudou, fez um monte de eventos, ganharam lá um monte de dinheiro para aplicar dentro do hospital. Então, o que o hospital vai fazer? Não está precisando de dinheiro de fora para manutenção. Então, vamos aplicar esse dinheiro para trazer melhorias para o hospital. Então, vamos construir uma ala nova, vamos comprar novos equipamentos, vamos contratar mais funcionários e assim por diante, tá? Então, é um hospital que não visa lucro para distribuir para a maçonaria, por exemplo, que faz a manutenção. Caso tenha lucro, esse dinheiro vai ser aplicado dentro do hospital. E caso um dia esse hospital venha a fechar, o que vai acontecer com essa estrutura, por exemplo, né, bonita, é grande, né, ela é bem grande, os equipamentos que estão lá dentro. Obrigatoriamente tem que se distribuir tudo isso para um outro hospital que tem a mesma característica de ele ser considerado como um hospital não lucrativo. Então, digamos que se o hospital feche um dia, tudo isso vai ser passado para outros hospitais. Por exemplo, o Hospital do Câncer de Barretos, que também tem a mesma característica de ser não lucrativo. Então, se fechar o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, ele pode ser transferido para o Hospital de Barretos. Mas não pode ser vendido, não pode ser doado para uma instituição privada, não pode ser doado para o governo, nada disso. Ficou claro isso? Sim. Sim. Ok. Tem um outro tipo de hospital que é chamado de hospital filantrópico. Ele é hospital particular, tem essa característica de ser não lucrativo e ele faz um tipo de acordo com o SUS. Então, vamos pegar o caso da Santa Casa. Santa Casa é um hospital particular? É mesmo? Sim. Quem que é o dono? Quem que é o dono? A Igreja Católica. Então, ele é particular, ele não é um hospital que o governo faz a manutenção, né?
e administração. Então, ele é um hospital particular que fez um acordo com o nosso SUS. E qual que é esse acordo? Então, o acordo é, nós atendemos aí 60% do nosso atendimento vai ser para pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, que não sejam assistidas pelo SUS mesmo, né? Apesar de que hoje já não existe mais, todo mundo é assistido. Mas, então, o hospital filantrópico ele tem a obrigação de ter esse 60% do atendimento para pessoas que não têm condições de fazer um pagamento particular ou pagar um convênio, qualquer coisa assim do gênero. Aí, o que acontece? O SUS ajuda esse hospital né, financeiramente a sobreviver. O filantrópico ele era mais facilmente identificável quando a gente não tinha o SUS que dizia que, né, todo mundo tem direito a atendimento público. Ele a gente conseguia entender melhor o filantrópico quando lá atrás, antes da Constituição de 88, só tinha direito ao serviço público, ao INPS, INAMPS depois, quem tinha carteira assinada, né? Então, muita gente que não tinha carteira assinada não tinha direito a nada. E daí o que acontecia? O Hospital Filantrópico, então, recebia dinheiro do serviço público, né, do sistema público de saúde da época, e se comprometia a atender aí 60% pelo menos das pessoas, né, sem fazer cobrança. Hoje perdeu um pouquinho o sentido, mas é mais ou menos isso que acontece. Aí a gente tem o caso do hospital beneficente, que a gente viu também na aula passada, que é um hospital particular, também não lucrativo, né, que foi criado para atender uma determinada população, um determinado grupo dentro da nossa população, na verdade. Então, o Hospital Beneficência Portuguesa, por exemplo, foi criado para atender os portugueses. Depois que eles acabaram abrindo também, né? A manutenção é feita por associados e pelos usuários também. Então, Beneficência Portuguesa, por exemplo, que eu estou falando, hoje eles não atendem mais só os portugueses e filhos e netos de portugueses, atendem a população de uma forma geral. Quem pode paga particular, quem não pode pagar particular, mas tem convênio paga, e quem não pode pagar absolutamente nada, é atendido pelo serviço público. A manutenção, então, é feita por esse dinheiro todo e pelo dinheiro dos associados, aqueles portugueses que se reuniram para criar esse hospital, para montar esse hospital. E ele também é não lucrativo, ou seja, aqueles portugueses que se uniram para criar esse hospital, eles não recebem absolutamente nada. O dinheiro todo é revertido para melhorias dentro do próprio hospital. E por último, o hospital lucrativo, que é aquele, né, que a gente sabe que o objetivo principal é o lucro mesmo. Então, ele foi criado para ser uma empresa que traga rendimento para os seus proprietários. Simples assim. Outra definição que a gente tem é quanto à finalidade dos hospitais. Então, a gente pode dividir os hospitais em 3 grupos, né, de acordo com o tempo que as pessoas, em média, ficam internadas. Então, a gente chama de hospital de agudos ou de curta permanência, hospital de longa permanência ou de crônicos. Diferença: hospital de agudos ou de curta permanência é aquele cujo tempo médio não ultrapassa 30 dias. Então, é aquele que, né, se faz uma média da permanência de todas as pessoas. De repente teve uma lá que ficou internada 60 dias, mas teve outra que ficou internada 2 dias. Quando faz a média, não passa de 30 dias essa média. Eventualmente, né, com alguma situação muito especial, pode acontecer de
fazer a média e passar dos 30 dias. Mas como a média é feita mensalmente para determinar isso, né, uma vez ou outra que ultrapasse isso não vai causar nenhum tipo de alteração nessa classificação. De uma forma geral, esses hospitais de agudos, que a gente chama de curta permanência, são aqueles hospitais que têm especialidades cirúrgicas. Então, que a pessoa, né, faz uma cirurgia, ela precisa de um tempo maior para se recuperar dentro do hospital até ter alta e poder ser liberada. Os de longa permanência são aqueles que o tempo médio de permanência, então, passa dos 30 dias, mas não chega a mais de 60 dias em média também, né? São hospitais especializados em tratamentos de doenças específicas. Então, vou dar um exemplo bem antigo aqui, que a gente tinha, por exemplo, hospitais que eram próprios para tratamento de tuberculose. Então, às vezes as pessoas ficavam aí dentro desses hospitais um tempo bastante grande até elas ficarem curadas. Então, seriam esse tipo de hospital. E por último, a gente tem os hospitais de crônicos, que são aqueles cujo paciente está estabilizado, mas ele não tem condições, muitas vezes, de voltar à convivência com a população, ou porque ele não tem quem auxilie ele, que ajude ele nas suas tarefas diárias, ou porque ele está estabilizado, mas ele não tem condições de ser mantido fora do hospital, porque ele precisa de acompanhamento de alguma forma. Então, como exemplo, os hospitais psiquiátricos, que muitas vezes as pessoas ficam por muito tempo internadas, né? Quanto à estrutura física, outra classificação. Então, a gente pode dizer que a gente tem os hospitais horizontais, verticais, pavilionares, monobloco e multibloco. Qual que é a diferença de cada um? O hospital horizontal é aquele que, né, você olha ele e você percebe que ele é mais comprido do que alto. Então, ele é mais construído na horizontal do que na vertical. Aí tem dois exemplos, né? O Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em cima, que está em péssimo estado, inclusive, né? E embaixo um outro hospital de um andar só, Hospital do Rio de Janeiro com 2 andares, porém eles são bastante compridos, né? Então isso dá a característica de ser um hospital horizontal. O hospital vertical já é o contrário, é aquele que ele é praticamente todo na vertical, predomina então essa verticalidade. Hospital pavilionar é aquele que isso aqui é uma coisa mais antiga, né? Hoje a gente já não tem mais tanto essa característica como tinha antigamente. Muitas vezes eram vários pavilhões, vários barracões separados, né? Muitas vezes para selecionar e separar o tipo de paciente, muitas vezes conforme o tipo de doença, ou até conforme o sexo, né? Isso acontecia muito antigamente, porque vejam o tamanho de terreno que precisa para se construir um hospital assim. Hoje a gente já não tem mais terrenos, né, tão grandes assim, que não sejam fora das, a não ser que sejam fora das cidades, mas mesmo assim eles são muito caros, então financeiramente já não compensam mais. Eu estagiei num hospital, Nossa Senhora da Luz, que é ali na Marechal Floriano, esquina com a Kennedy. Não sei se ele está funcionando ainda. Ele foi comprado pela PUC, foi anexado pela PUC, não sei como é que está a situação. Mas era um hospital psiquiátrico, ele tem um terreno gigantesco, né? E ele é todo feito de blocos. Então, se eu não me engano, eram 3 ou 4 blocos separados. Então, você olhando o hospital por dentro, ia ter lá um bloco
separado de outro bloco, separado de outro bloco, separado de outro bloco. Por quê? Porque eles separavam, né, quando ele foi construído e por muito tempo, eles separavam então em um bloco só mulheres, em um bloco só homens, né? Aqui, digamos, um bloco só mulheres que já estão mais estabilizadas, um bloco só de homens mais estabilizados, um bloco só de mulheres que não estão ainda estabilizadas e eles eram separados totalmente mesmo, né? Então, não estão estabilizados para convívio geral, outro só de homens que não estão estabilizados para convívio geral e assim por diante. Então, esses blocos muitas vezes acabavam acontecendo para separar realmente as pessoas, que podia ser por sexo ou até mesmo por diferentes tipos de doença. Então, a gente chama esse tipo de hospital de pavilionar, porque são vários pavilhões separados que compõem esse hospital. Hospital monobloco é aquele que tudo está no edifício só, então tudo está naquele mesmo bloco de construção. Então não existem vários anexos como a gente vê hoje em alguns hospitais. Esses que têm vários anexos a gente chama de multibloco. Então aqui a gente tem um exemplo de um hospital que tem um bloco grande central e depois vários anexos que foram sendo construídos, talvez em épocas diferentes, né? Mas que hoje compõem o hospital, ou seja, ele é feito de vários blocos diferentes. Nesse caso aqui, esses blocos estão, aparentemente, eles estão todos interligados, mas eles poderiam estar separados um do outro. Outra classificação que a gente tem é quanto ao corpo clínico, quanto aos profissionais, então, que trabalham dentro do hospital. A gente tem duas situações. A gente pode ter um hospital que tem um corpo clínico chamado de aberto e um hospital que tem um corpo clínico chamado de fechado. Corpo clínico aberto seria aquele que o hospital mantém lá os seus funcionários, digamos assim, porém ele pode abrir as suas portas para profissionais de fora virem trabalhar. Então, vocês já devem ter visto essa situação, por exemplo, que você vai em um determinado médico, daí ele fala assim, olha, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, então eu vou precisar que você se interne para fazer essa cirurgia. Aí você vai lá, se interna e tudo mais, aí você está internado e você pede para chamar o seu médico, né? Eles falam, mas esse médico não trabalha aqui. Como não trabalha? Ele que me internou aqui. Ah, não, ele só vai fazer a sua cirurgia aqui porque ele acabou locando o centro cirúrgico, né? Então, ele não trabalha aqui, mas no horário que está marcado, né? Ele alugou, então, o espaço para aquele horário, ele vai fazer a sua cirurgia e depois encerrou a cirurgia, ele devolve o centro cirúrgico e pronto. Mas ele não trabalha aqui. Mas aí você vê ele te visitando lá diariamente e tudo mais. Você saiu do hospital, ele para de frequentar o hospital também, porque ele não tem essa ligação contratual com o hospital. Então, o hospital de corpo clínico aberto é aquele que abre as suas portas para profissionais para eles fazerem algumas atividades. Então, o que a gente vê bastante é isso, né? Alocar o centro cirúrgico para que ele possa fazer as suas cirurgias ali, mas sem ter essa ligação de contrato de trabalho, né? Então, esse é o hospital de corpo clínico aberto. E o hospital de corpo clínico fechado, ao contrário, é aquele que só permite que trabalhe e usufrua dos ambientes ali de dentro pessoas que são contratadas. Então, é aquele caso de que você vai, né, em um determinado médico, ele fala, vamos fazer uma cirurgia. Ah, tá. Em qual hospital? Ah, tem que ser lá no hospital que eu trabalho.
porque lá não permite gente de fora, então tem que ser lá no hospital que eu trabalho. Ah, eu queria fazer no outro. Não, nesse eu não trabalho, então eu não posso. Então é aquele que todos os profissionais são contratados pelo hospital e gente de fora não pode entrar. Outra classificação é quanto ao porte. Então a gente pode falar aí que a gente tem 4 diferentes tipos de hospital quando a gente fala de porte, né? Então está relacionado com o número de leitos que o hospital tem. E uma coisa importante, é o número de leitos que o hospital tem, não é o número de leitos que estão sendo utilizados, porque às vezes você pode olhar lá, por exemplo, o hospital de clínicas, ele tem mais que 500 leitos, mas isso não quer dizer que os 500 estão sendo utilizados, pode ser que tenha uma ala que esteja fechada, mas o leito está lá. Então, o número de leitos funcionantes ou não, né, que vai indicar qual que é o porte do hospital. Então, hospital de pequeno porte é aquele que tem 50 leitos, até 50 leitos, né? De médio porte é aquele que tem entre 51 e 150, de grande porte tem 151 a 500, e de porte especial extra é aquele que tem mais de 500 leitos. Então, a gente divide os hospitais por tamanho, não pelo tamanho da estrutura física, né? Não pelo tamanho do prédio, mas pelo tamanho, então, pela quantidade de leitos que ele tem. Quanto ao atendimento, também a gente vai dividir os hospitais em 3 diferentes tipos, né, de atendimento. Então, a gente vai dizer que o hospital é um hospital de atendimento primário, secundário ou terciário. Isso vai depender, então, do tipo de procedimento que acontece ali dentro e da complexidade desses procedimentos. Então, o hospital de atendimento primário é aquele que faz os atendimentos mais básicos e faz quando tem um centro cirúrgico, faz as cirurgias mais simples. Um hospital que tem atendimento, hospital de atendimento secundário é aquele que já tem, então, uma complexidade maior. Então, ele já atende doenças mais complexas, já tem tratamentos mais complexos e que tem centro cirúrgico que seja funcionante para quase todas as cirurgias. E o hospital de atendimento terciário é aquele que tem tudo isso, tem toda essa complexidade dos anteriores, e dentro do centro cirúrgico ele faz cirurgias cardíacas ou cirurgias de transplante. Tá? Então, para ser considerado hospital terciário, ele tem que ter essas características, ou fazer cirurgia cardíaca ou transplante de órgãos. E basicamente é isso que a gente tem de classificação de hospitais. Parece bastante coisa, mas não é tanta coisa assim. Eu sei que é bastante informação, né? Mas não se preocupem que não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Dúvidas? Alguma questão? Não, professor, tranquilo. Tranquilo mesmo? Então tá Aham. bom. Beleza, então. Então é isso, gente. Por hoje é isso. Como eu comentei para vocês, assim que abrirem lá o meu sistema de novo, aí eu coloco os materiais para vocês, tá? Espero que abra logo. Ok? Ok, Então, professor, Ok, obrigada. professor. nada, uma boa Obrigada. semana para vocês e até a semana que vem. Até, boa noite. Boa Obrigada, noite, professor. igualmente. Boa noite. Boa noite a Tchau. todos. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, professor. Nada, imagina. Boa noite. Valeu.